A água é o elemento vital que sustenta os ecossistemas e a vida humana. No Brasil, essa riqueza natural contrasta com a realidade de milhões que vivem sem acesso adequado aos serviços essenciais, que garantem a qualidade dessa água e a saúde ambiental. Chamamos de racismo ambiental a distribuição desigual dos riscos e impactos ambientais entre diferentes grupos sociais. Na prática, comunidades mais pobres e frequentemente formadas por populações negras, indígenas ou ribeirinhas acabam sendo expostas à poluição, falta de serviços essenciais e áreas de risco. Aqui, há uns 2 anos atrás, tinha muito lixo aqui, nessa área aí. Aí, por conta disso daí, eu coloquei aí fiz esse procedimento aí com essa madeira. Aí ajudou bastante, certo? Mas o que incomoda aqui é que tem muito rato. E o lixo fica lá em cima, incomoda também, né? Claro. A falta de condições adequadas desencadeia um ciclo cruel. Doenças que poderiam ser evitadas se espalham, afetando principalmente os mais frágeis. Me chamo Itana Simões e fui convidada pela turma do 3º ano TI, equipe de natureza, para falar um pouco sobre a minha experiência com o racismo ambiental. Bem, essa experiência ela se inicia lá na minha infância, com 8, 10 anos de idade, onde por várias vezes eu e os meus avós nós visitamos parentes no bairro dos Alagados, em Salvador, né, na região ali da periferia Itapajipana, na Cidade Baixa. Hoje já não existe mais, mas na época em que eu tinha essa idade, os Alagados, ele ainda, né, existia e era uma tristeza. Uma tristeza porque a visão que nós tínhamos na época, né, embora eu não tivesse essa consciência, era de um descaso mesmo, né? Era de uma dor sempre. Eu me lembro de me sentir muito mal por tudo que eu via ali. Porque o que era que eu via? Esgoto a céu aberto, lixo acumulado, né? Uma sensação de abandono mesmo que marcava aquelas vidas majoritariamente pretas e pobres. Bem, então quando eu ia fazer essa visita com os meus avós sempre levavam, né, alguma coisa para compor ali o alimento, né? Porque era uma situação de escassez mesmo, de verdade. E as casas eram feitas dentro da maré. Sim, casas feitas de palafitas, né? E aí, eu lembro muito, ainda cheguei a comentar com alguns de vocês, que eu conseguia ver a maré por baixo, né? Você pisava no chão da casa, e o chão era feito de madeira, e tinha ali, né, o espaço entre uma madeira e outra, para compor o chão. Então eu conseguia ver a maré lá embaixo, né? O aroma nunca era bom, era bem desagradável, né? Porque todo o material descartado era jogado ali na maré, né? As necessidades fisiológicas também eram feitas ali. Então foi um ambiente que me marcou muito, né, na minha infância, então nunca pude esquecer. Como o racismo ambiental afeta a saúde das pessoas? Bem, a falta de saneamento, a poluição do ar, a contaminação da água, né, em áreas negligenciadas como essa, causam doenças crônicas, desde infecções respiratórias até problemas de pele, intoxicação, que pode levar, sim, a óbito, né? Nos Alagados, como em tantas outras periferias, por exemplo, a proximidade dos resíduos, né, o descarte daqueles resíduos todos, resíduos biológicos, né, plásticos, embalagens, tudo que vocês possam imaginar de resíduo, eram jogados ali na maré, né? Então, a ausência de infraestrutura torna a saúde um privilégio inacessível. Não tem como ter a saúde num ambiente como esse. A realidade é clara, mas muitos preferem ignorá-la. O racismo ambiental existe. Afinal, como negar que 7 em cada 10 brasileiros que vivem em condições habitacionais precárias são pretos, pardos ou indígenas? Inclusive, quando se fala sobre racismo ambiental, não é coincidência, né, pensar que essas áreas, que em sua maioria são de população, enfim, negras, né, são afetadas por essas questões, né? Tem uma raiz colonial aí, né, um processo histórico, né, onde essa população foi afetada pelo processo escravocrata. Então, enfim, né, sobretudo, por exemplo, quando a gente fala sobre o fim, né, da escravidão, essa suposta abolição, você tem um estado onde não traz política pública, né, enfim, políticas públicas para essa população, não dá o suporte, não dá inclusão, e também a gente vai ter uma população que é colocada à margem do epistemicídio, que é colocada à margem, enfim, de uma série de questões, né, um reforço a estereótipos, a marginalização a essa população, né, que é relegada ao ideal de criminalidade, né.
Enfim, justamente porque é uma população que sempre esteve estigmatizada e esse processo ele é cada vez mais reforçado pelo Estado brasileiro, né? Eu, Manuela e Ana Luísa, vemos aqui em Arembepe, na comunidade Aldeia Hippie, E vamos fazer uma pesquisa sobre o racismo ambiental e o saneamento básico do local. A questão da poluição das lagoas de Arembepe, meus amores, é o seguinte, é uma coisa que já veio de muito tempo, entendendo? Com o aumento da população, com o crescimento da cidade, entendeu? Então tudo isso afetou. Entendeu? Então, para onde se colocar todos esses dejetos, essas questões? Para as lagoas, né? A Embasa faz um serviço de tratamento, mas não é o suficiente, porque na beira dos rios moram muitas pessoas, entendeu? Então, tudo isso afeta, entendeu? Antes a gente bebia a água do rio Capivara, a gente se banhava, como até hoje se banha, tudo bem, não tem problema, mas a gente bebia dessa água, cozinhava dessa água. Hoje em dia não tem mais capacidade, mais possibilidades, porque realmente está poluída. Os moradores contam que quando as chuvas fortes chegam, o rio poluído transborda, invadindo suas casas, piorando ainda mais os casos de doenças na comunidade. O clima, cada vez mais imprevisível e extremo, é um fator que agrava ainda mais essa realidade. Chuvas intensas e concentradas causam enchentes repentinas, enquanto períodos de seca prolongada prejudicam o abastecimento de água limpa. Mudanças drásticas de temperatura vai atingir com certeza de forma muito mais intensa, né, as comunidades frágeis, porque elas não têm infraestrutura. A infraestrutura ela é precária, né, ou quase inexistente, né? Então as moradias que são frágeis, que não têm drenagem, vai atingir de maneira muito drástica, né? Então levando mais uma vez uma população que já está numa situação, né, difícil e extrema, né, à precariedade total, à perda do pouco que se tem, né? Aqui temos o mapa de conflitos de injustiça ambiental e saúde no Brasil, onde é possível identificar no mapa um caso específico de racismo ambiental, podendo pesquisar a população afetada, o que gera o conflito, os danos causados a essa população, os impactos socioambientais e a região. Para enfrentar essa realidade, é essencial que o Estado reconheça o racismo ambiental como uma questão central e implemente políticas públicas, eficazes que integrem ciência, saúde e justiça social. Isso inclui investimentos em saneamento, planejamento territorial, sempre com participação ativa das comunidades afetadas. Somente assim será possível construir territórios mais resilientes, diminuir as desigualdades e garantir condições dignas de vida para todos. A verdadeira justiça ambiental só será alcançada quando políticas e ações reconhecerem e enfrentarem as raízes históricas dessa exclusão, promovendo equilíbrio entre o meio ambiente, o clima e as pessoas que nele vivem.